Oi, gente, boa noite. Alô, Lô. Para de mexer. Boa noite, Lilian. Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Alessandra, Rose. Gente, boa noite. Deixa eu tirar aqui. Ô, Alfredo, o YouTube já tá? Tá, né? Sim. Tá. Oi, gente, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui com vocês. Nessa primeira live do ano de 2021, a primeira de muitas, se Deus quiser. Eu estou muito feliz, né? Estou muito agradecida pela Débora ter aceitado o meu convite. Vocês vão hoje, enfim, participar, né? Conhecer uma história linda de superação da Débora. Eu já vou falar da Débora e vou avisar também vocês que hoje estou muito chique. Eu tenho até meu amigo nos bastidores, meu amigo Alfredo, no Olá, YouTube. pessoal. No YouTube ele aparece. Está me ajudando, a gente está testando um programa novo hoje, por isso que pelo YouTube está sendo possível a gente fazer uma live em 2. Por isso que eu também estou transmitindo pelo YouTube, viu? Pelo Instagram vocês não vão conseguir ver o Alfredo. É uma coisa importante, a gente vai abrir no final para perguntas, só que as perguntas vão ser só lá pelo YouTube, tá bom? Vocês podem ir interagindo também no Instagram, mas as perguntas mesmo para a gente pegar para responder vão ser lá no YouTube. Então, se vocês preferirem, vão lá, se conectem lá, tá bom? É isso aí, bom, boa noite, lá. Pessoal. Essa é a Débora. Dé, seja bem-vinda. Obrigada, Sá, obrigada pelo convite. Na nossa live Superação. É um prazer imenso, eu já te falei, né? E eu desejo que hoje, gente, assim, na verdade eu vou me apresentar primeiro, né? Porque tem muitos seguidores da Débora que não me conhecem, enfim. Eu sou a Samanta, sou advogada, casada e mamãe de 2 princesas, a Lorena e a Luna. Aliás, a Lorena, olha, a Lolo, eu vou tentar mostrar aqui para vocês, ó. A Lolo, pelo YouTube, vocês vão... Ixi, não vou mexer muito aqui não, para eu não complicar o negócio. Mas, ó, olha a Lolo ali, ó. Que linda. Eu sou suspeita, né? E sou mamãe também da Luna. Olha só, meu anjinho Luna, né? O motivo, a pessoa que me inspirou, né, a estar aqui hoje, ajudando e sendo ajudada. É o que eu sempre falo para vocês, né? A Luninha partiu com 6 meses de idade, de uma forma inesperada, e nós ficamos sem chão, né? Ficamos sem chão, e o tempo foi passando, e eu recebi muita ajuda. Hoje eu aprendi que Deus usa as pessoas são instrumentos que Deus usa para nos ajudar, né? Então eu recebi muita ajuda, gente, nesse tempo todo, principalmente no início. Eram várias mamães entrando em contato comigo, e enfim, sabe, olha, Samanta, isso aconteceu comigo também, porque quando acontece, né, e as pessoas que passaram por uma situação assim, sabe, a gente se sente vítima, é um tiro no escuro, né? Então, quando alguém entra em contato com você e começa a te mostrar que isso não aconteceu só com você, a gente se acalma. Então, assim, compartilhar a dor nesse momento, compartilhar a sua experiência faz muito bem. E durante todo esse tempo, eu conheci muitas pessoas, eu conheci muitas mãezinhas, como a Débora, que, assim, que compartilhando a história delas comigo, e quando elas compartilharam a história delas comigo, a gente para pensar e fala, meu Deus, né? A gente sempre acha que a nossa história é a pior, é a mais trágica, a nossa dor é maior, só que não é. A gente consegue, através dessas pessoas, Deus aproxima da gente, a gente consegue perceber que não somos únicos e não somos as vítimas. Então, hoje, né, eu na verdade, idealizei essa live Superação, que vai contar histórias de superação, né? Não é história, não são tragédias, não é para as pessoas saírem daqui piores do que elas chegaram, sabe? É para as pessoas se inspirarem, para as pessoas se identificarem com essas histórias,
sabe? E as pessoas conseguirem perceber, ao final, que existe vida após uma tragédia dessa, vamos dizer, né? Que, assim, a gente tem 1000 motivos para chorar, mas a gente também tem 1001 motivos para sorrir. Então, é essa a intenção dessa live, viu? Então, agora eu vou parar de falar um pouquinho, vou trazer a Débora. Dé, se apresenta para o pessoal. Quantos anos você tem? O que você faz? Qual a sua profissão? Beleza. Sá, deixa eu só te falar uma coisa. Eu te enviei a solicitação lá no Instagram, porque só tá você. Ai, gente, eu não te chamei. Me perdoa. Gente, peraí, tá? Vamos lá. Ainda bem que você me avisou. Acho que agora vai entrar. Vai entrar? Entrou. Uou, agora sim. Então, boa. É que agora a gente tem dois, né? Eu tô te vendo aqui no computador, eu já imaginei que você estivesse. Gente, então, isso aqui no meu nariz... Essa é a Débora, a guerreira Débora. Então vamos lá. Ó, primeiro deixa eu falar que isso aqui no meu nariz é um piercing, tá, gente? Peraí que eu vou ter que baixar o meu volume aqui. Vamos ver, para não dar um eco. Fala, Dé. Ó, isso aqui parece uma caca, mas é um piercing, tá? Só para avisar você. Ó, Sá, meu nome é Débora, né? Então, eu sou mãe do Leonardo, engravidei do Leonardo com 14 anos. Deixa eu abaixar aqui. Aí eu acho que é o seu, então, que tá dando um eco, né? Deixa eu ver. E não dá para baixar mais que isso. Não tem problema. Acho que assim vale? Tá bom. Ó, então, eu tive o Léo com 14 anos, engravidei bem novinha, nas minhas primeiras relações sexuais. Você tem quantos anos agora, Dé? Você falou? Desculpa. 25. 25, tá. 25. Meu Deus, meus 25 anos estão tão lá para trás. Tá nada. Assim, você que pensa. Você engravidou dele, você tinha 14 anos, né, Dé? Sim. Atualmente eu trabalho, eu sou empresária, eu tenho uma empresa, uma emplacadora de veículos. Na época, eu só estudava, né? Então, eu engravidei do meu primeiro namorado. Foi, óbvio, não foi uma gravidez planejada, né? Descobri no susto, descobri numa viagem. Eles estão pedindo para você tirar o fone. Será que melhora? Eu tenho a Bianca. Então, na verdade, o eco tá vindo do Instagram. Ah, tá. Não do fone. Entendi. Tá muito ruim, gente, para ouvir? O áudio. O meu também? O meu áudio também ou só o da Débora? Tá bem ruim, estão falando. Tá ruim o áudio. Que tá dando eco. Eu não sei. Tenta tirar o fone, Dé, quem sabe melhora. Não, deixa eu tentar. De repente, Gui, você consegue? Aqui fica bom? Eu tô te ouvindo normalmente, agora eu não sei. O teu que tá ruim, Dé, só o da Débora. Então Obrigada, tá dando. Gente. Daí tá melhor ou não? Não melhorou? Só o seu tá ruim. Eu não consigo abaixar mais que isso. Fala, Dé, vê se tá melhor. Agora tá melhor ou não? De longe fica melhor ou não? Porque aí eu deixo o Instagram longe, aí não dá o eco aqui. Não melhorou, Dé. Lá tem gente falando que tá normal. A maioria tá falando que tá dando eco. E o que a gente faz? Eu tiro do Instagram, então? Então, você quer entrar de novo no Instagram? Será que melhora? Não tem a ver o fone, né? Não, porque o fone tá no YouTube. O Instagram tá sem fone. O pessoal tá falando que deve estar muito perto um do outro. É engraçado que eu baixei. O meu também tá e não tá. Me dá um outro celular para eu entrar no meu Instagram. Aí eu vou tentar entrar no celular. Calma aí. Vamos deixar aqui. Pior que eu nem lembro assim. Aí você coloca o fone nesse, sabe? E aí acho que fica melhor. Tem como colocar fone no seu celular? Tem. Eu vou tentar aqui, ó. Calma aí. Isso. Ela vai tentar, gente.
A gente passou o som antes, só que aí o Instagram não tem jeito, né? Ontem eu paguei um mico entrando ao vivo, alguém deve ter visto. Tava com a piranha no cabelo, tava toda hora que eu vi que entrou, virei a câmera para vocês não me verem. Agora eu passei batom, ó, agora dá, né? Agora dá. Maquiagem. Calma aí. Qualquer coisa, sabe o que a gente faz? A gente vai tudo pro YouTube. Eu acho que é uma opção. Viu? Se não der. Deixa eu ver aqui. 2000. Você quer que eu derrubo você daqui? É isso? Não, calma aí. E aí você entra? Calma aí que eu vou... Eu tô conseguindo aqui. Ai, obrigada, Flor. Estela. Josi, tá lá na minha bio, se preciso, tá? Na bio do Instagram já tem o link do YouTube. Oi, amor. Eu vou sair desse celular, você me chama de novo, que eu vou colocar um fone aqui, e aí eu acho que... vou te tirar, tá? Isso, tá, beleza. Tô tirando, tchau. Remover. Pronto. Tirei a 10, gente. Aguenta aí, tá? Oi, prima! Sua linda, obrigada de estar presente, prima. Deixa eu ver se a Débora entrou aqui. Débora. Uou, vamos lá? Deixa eu ver aqui. Solicitação. Vamos ver se eu não enviar para a pessoa errada, né? Agora vai. Vamos ver, Dé, se melhora. Vamos ver. É assim mesmo. Vocês estão ouvindo agora? Como que tá, gente? Manda aí. YouTube tá perfeito. Agora vai, hein? Agora tá dando para ouvir? Tá dando eco? Vamos lá, deixa eu esperar. Oi, Josi, sua linda. Imagina, amor. Obrigada, viu, pelo carinho. Gu! Dé, fala alguma coisa pra gente saber. Acho que... Tá só me responde lá no Instagram se tá bom, tá bom? Tá então vamos. Ótimo, perfeito. Uhul! Vamos Deu lá? certo. Vamos então vamos lá. Sem eco, melhorou? Gente, então, Dé, me conta, começa, acho que o pessoal não escutou. Se apresenta de novo. E aí... Tá. Então, eu hoje tenho 25 anos, eu engravidei com 14, né? E eu, na época, eu só estudava, né? Nunca tinha trabalhado, tinha uma vidinha de qualquer adolescente, não pensava em ser mãe tão cedo, né? E descobri a gravidez numa viagem. Eu não tinha a menstruação regulada, e eu também não tinha noção, sabe? Não tinha regulado, assim, que dia que era para descer para mim, estava atrasada, se não estava. Então, eu fui para Disney, né? Fui para os Estados Unidos, que a minha família toda mora lá. E deixa eu ver, estão falando que tá com eco. Ih, ficou ruim. Tá ruim? Não tava bom, né? Você mexeu alguma coisa? Vamos pro YouTube? Vamos só pro YouTube, então? O que vocês acham? Vamos. Eu acho melhor. Gente, desculpa, vamos todos pro YouTube? Ó, lá no link da bio, tem já já tá enfim, já deixei o link da live lá, tá bom? Se não, me procura lá, Samantha Riga, tá? Não vai ter jeito, é melhor, senão a gente não vai conseguir caminhar. Um beijo! Então vamos. Fui. Talvez, será que no Android, sem o fone, ia ficar bom? Ah, não sei, Dé. Duro que quando testa assim ao vivo, é assim mesmo, né? Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar. Beleza. Mas, enfim, acho que o pessoal conseguiu ouvir o comecinho da história, né? Uhum. Então vai, Dé, continua. Aí depois que o pessoal perder, eles voltam. Vai ficar gravado mesmo? Tá, então eu vou começar contando da minha gravidez, né? Uhum. Então, aí eu fui para os Estados Unidos, a maior parte da minha família mora lá, e eu fui pela primeira vez, fui sozinha, né? E chegando lá, eu passava muito mal,
Nossa, tudo que eu comia eu vomitava, uma indisposição. E aí, numa brincadeira, minha prima falou, eu acho que você tá grávida. Falei, não, imagina, não sei o quê. Isso de madrugada, a gente foi num posto de gasolina comprar teste de gravidez. A gente comprou, assim, muito teste, muitos, uns 5, 6. Aí eu fiz o primeiro, eu não sabia nem ver se dava positivo ou negativo. Aí minha prima olhou e falou, você tá grávida? Eu falei, claro que não. Não, não tô. Aí eu fiz outro, positivo de novo. Aí me bateu o desespero, né? Mas eu continuei a minha viagem, esqueci daquilo. E aí, quando eu voltei ao Brasil, eu era muito magra. Eu acho que na época eu pesava 42 quilos, com a altura que eu tenho hoje. E eu era muito magrinha, então a barriguinha já estava parecendo aquela barriguinha de verme, assim, sabe? E aí eu voltei, só que eu não acreditava que eu estava grávida. Então, assim, eu negava. E eu falava, nossa, imagina, eu fui em tanto brinquedo, eu fui em tanto parque, eu fiz tanta coisa, não é possível que eu esteja grávida. Se um dia existiu essa criança, não existe mais, né? E só que eu continuei passando mal. E, assim, os meus pais, a minha mãe sabia que eu namorava, né? Mas o meu pai não. Eu sou a filha caçula, né? E meu pai não sabia, eu não tinha coragem de contar. E aí eu continuei passando mal, e meu pai me levava no médico, né? E aí desconfiavam que era úlcera, desconfiavam que era um monte de doença, porque ninguém pedia beta-HCG para uma menina de 14 anos, né? E eu ia seguindo, mas eu não acreditava que eu estava grávida. Até que eu fui começando a perceber que, né, não ia ter o que fazer. E aí, eu não posso mentir, claro que eu pensei no aborto, né? Até porque na época minha mãe pagava uma festa de 15 anos para mim, que era um sonho da minha vida e era o sonho dela também. E 2010, 2009, a festa estava saindo mais de 40 mil reais, era muito dinheiro. E a minha mãe estava pagando há meses aquela festa. E eu falava, não é possível que eu tô grávida, vai acabar com a minha festa, minha mãe vai me matar, o que eu vou fazer? Só que aí teve uma hora que eu falei, cara, é isso, né? Eu pensava em aborto, mas não tinha coragem de fazer. Mas e o seu namorado na época, Dé? O meu namorado na época... O pai, né? Tá, o pai do Léo, ele tinha um problema com droga, né? Graças a Deus, hoje ele tá curado, tá ótimo. Mas na época ele tinha um problema com droga, a gente tinha uma relação muito complicada, tinha muito ciúme, relação de primeiro namorado, né? Então era muita insegurança, eu não tinha muito apoio, eu não me sentia, né, apoiada. E quando eu cheguei para contar para ele, se o Leone está assistindo isso, ele vai me matar. Quando eu cheguei para contar para ele, eu voltei dos Estados Unidos, ele estava namorando outra menina, sem terminar comigo, ele já estava com outra, assim. E aí eu falava, como que pode? Tipo, o pai do meu filho tá com outra, eu não posso ter esse bebê, o que eu vou fazer? Só que, ao mesmo tempo, eu não tinha coragem de interromper a gestação, porque eu já amava o Léo, né? Eu sempre fui a louca por criança. Desde que eu sou criança, tem foto minha, assim, com 7 anos, dando banho no meu priminho de 2, sabe? Eu sempre fui muito de cuidar, então eu não tinha coragem de interromper a gestação e decidi seguir. Só que nesse meio tempo, como a minha barriguinha ia aparecendo, a minha família começou a especular que eu estava grávida, né? Então, a Débora tá grávida, a Débora tá grávida, e eu negando a todo tempo, né? Eu tinha muito medo do que minha mãe ia fazer. E eu tinha mais medo ainda, porque eu sempre tive uma relação de muita amizade com a minha mãe. Eu conto coisas para minha mãe que nenhuma filha conta para a mãe, né? A minha mãe é mais amiga dos meus amigos do que eu. A gente sempre teve uma relação muito fora da curva. E eu me culpava muito de não ter contado para ela desde o princípio, né? Não ter pego o telefone quando eu estava viajando e falado, mãe, é isso, isso e isso. E minha mãe achava que eu era virgem, né? E aí a família especulando, falando que estava grávida, e eu falando que não estava. Cheguei até a falar, olha que, nossa, gente do céu. Cheguei a falar que minha mãe podia fazer um teste para provar. Falei, não sei se existe exame, mas eu quero fazer um exame para provar que eu sou virgem, que eu não estou grávida. Aí a minha mãe falou, então tá bom, então a gente vai fazer, eu vou enfiar esse exame em todo mundo vai ter que engolir o exame e vou provar que você não está grávida. Aí ela marcou
com uma amiga nossa que trabalhava no hospital, de fazer o beta-HCG na época, né? Ainda é. Aí eu falei, e agora? Ferrou. Vou ter que contar. Aí minha mãe foi trabalhar, peguei o telefone e contei. Só contei, eu não tinha o que falar, né? Não sabia como falar. Então eu peguei, liguei e falei, mãe, eu só queria te contar que eu já tive a minha primeira relação. E para bom entendedor, meia palavra basta. Aí ela falou, eu não acredito, e desligou o telefone. Então é verdade, e desligou o telefone na minha cara. Aí eu fiquei em casa pensando, meu Deus, a hora que minha mãe chegar, ela vai me matar. Meu Deus, o que eu vou fazer? Mas ela chegou. Aí ela chegou, olhou pra minha cara e falou, nossa, como que eu não percebi? Você tem cara de grávida, você tem nariz de grávida, você tá muito grávida, ela falou pra mim. E ela chorou uma semana sem parar. Sério, eu olhava pra ela assim, eu falava, gente, como que essa mulher não desidrata? Chorava, assim, o dia inteiro. E ela não falava muito comigo, assim, sabe? Ela não queria muito papo comigo. A gente não tocou mais no assunto durante essa uma semana. E a minha mãe trabalha com logística, né? Então, ela trabalhava na época numa empresa de gás, e ela estava trabalhando chorando, e um motorista do caminhão chegou nela e falou, nossa, Sueli, por que você está chorando há tanto tempo? Aí ela falou, porque minha filha de 14 anos tá grávida. Aí ele olhou para ela e falou, eu queria te falar que há 3 meses atrás, a minha filhinha de 5 anos faleceu de H1N1. E eu daria tudo para minha filha estar com 14 anos dando esse tipo de problema que a sua filha está dando hoje. E aquilo foi um tapa na cara da minha mãe, né? Olha o papai do céu olhando, ajudando aí, né? Quando fala que usa as pessoas como instrumento. E aí a minha mãe foi para casa, chegou em casa e falou, então, a gente precisa começar a comprar as coisas dele, a gente precisa marcar o pré-natal, dele não, né, do bebê que a gente ainda não sabia o sexo, a gente precisa começar a marcar pré-natal, a gente precisa comprar as coisas, e super se animou, como se ela nunca tivesse chorado, mudou da água pro vinho. Aí a gente foi fazer o primeiro pré-natal que eu fiz, eu passei com uma médica, né, e foi o primeiro preconceito que eu sofri, né? Até então eu já vinha sofrendo algumas coisas, porque eu morava no mesmo condomínio desde que eu tinha 5 anos. Então a galera me viu crescer. E por me ver crescer, eles se achavam no direito de apontar o dedo, né? Então eu passava, falavam, mães de amigas minhas não deixavam mais elas falarem comigo, porque eu tinha passado a ser um mau exemplo. E aí eu fui numa primeira consulta de pré-natal, e chegando lá, a médica me deu o maior esporro, perguntou se não tinha camisinha, se eu não sabia usar camisinha, que eu era uma responsável. Nossa, falou um monte pra mim, a médica, um monte, nem me examinou, só começou a me descascar. Aí minha mãe olhou pra cadeira e falou, quer saber? Você não tem direito de falar isso, e essa não é a hora, teria que ter falado antes, né? E então, você não tem o direito de falar isso, Débora, vamos embora. E aí a gente foi embora. O primeiro ultrassom que eu fiz foi com 20 semanas. E aí eu já descobri que era um menino. E ele falou pra mim, se prepara, que ele vai ser terrível, porque olha como pula. E eu fiquei feliz demais, porque eu sempre quis ser mãe de menino. Eu sou muito maloqueira, sou muito de correr, de pular, de carrinho, brincava de carrinho de rolemã, então eu queria um menino. E aí eu dei seguimento na gestação, só que eu sofria demais. Eu não queria ir para a escola, e a minha mãe me obrigou a ir para a escola. Falou, olha, eu não aceito que você pare de estudar, porque ela fez isso, né? Ela me teve bem mais velha, ela me teve com 27, mas ela interrompeu os estudos quando era nova, por outros motivos, mas ela falou, eu não quero que você passe pela mesma coisa que eu, então eu exijo que você continue estudando. E quando eu cheguei na escola grávida, eu parecia um alien, né? As pessoas, nossa, todo mundo falava de mim, assim, e a minha defesa era o ataque, eu queria arrumar briga com todo mundo. Então, se eu descobrisse que estavam falando de mim, eu saía para arrumar briga com a pessoa. Mas hoje eu vejo que eu dei coragem para muita gente, porque na época, na escola, ninguém ia grávida, né? E eu tive que dar a minha cara a tapa pela minha mãe, porque se fosse por mim, eu não queria ir, né?
E aí eu fui para a escola até o dia que o Léo nasceu. E o meu pai. Sua família? O meu pai, então, eu contei para ele, eu já estava de 5 meses e pouquinho, né? Primeiro, eu menti para ele, né? Eu falei para ele assim, pai, nossa, tem uma amiga minha, tem 14 anos, ela tá grávida e o pai dela colocou ela para fora de casa. O que você acha disso? Aí ele falou, eu acho que ele tá certíssimo, sei lá, ele deu razão para minha história. Aí eu pensei, Jesus, né? E assim, eu sou muito ligada com meu pai, né? Meu pai, ele nunca foi casado com a minha mãe, mas a gente sempre foi muito próximo. E aí eu tive que contar, né? E aí eu cheguei, ele abriu a porta do meu apartamento assim para me visitar, que ele me visitava sempre. E aí eu falei, pai, eu preciso te contar uma coisa. Aí ele já ficou com aquela cara assim, ele, quê? Aí eu falei, eu tô grávida. Ele surtou, ele deu um murro na mesa. Ele nunca me bateu, então não era aquela hora que ele ia me bater, mas ele falou palavras para mim assim muito baixas, que me magoaram muito. E foi embora. E nunca mais falou comigo. Ele ficou sem falar comigo a gestação inteira. Nossa. Ele me mandava presente, assim, presente de Natal, ele me mandou. No meu chá de bebê, ele comprou refrigerante, mandou, mas ele não queria me ver. Aí, no dia... Você tinha irmã também? Tinha irmã. Eu tenho 2 irmãs por parte de pai. Eu tenho 2 irmãs por parte de pai. E na época, a gente era muito grudada, né? Mas elas são, uma é 13 e a outra 16 anos mais velha que eu. Mas elas sempre cuidaram demais de mim, a gente tinha uma relação muito próxima, eu ia para casa do meu pai a cada 15 dias, e eu tinha as duas como um espelho, assim, sabe? Aquela mulher que eu quero ser. E aí, quando eu engravidei, o meu pai, ele queria, na época, processar o pai do Léo por estupro, porque ele tinha 18 e eu tinha 14, né? E eu fiquei revoltada com aquilo. E aí eu falei umas besteiras do meu pai, assim, sabe? Coisas que eu não me orgulho e que eu não faria hoje. Mas eu era uma criança de 14 anos, grávida, sofrendo preconceito, sem saber o que fazer da vida, né? Um turbilhão de emoções. Ao mesmo tempo que eu amava o Léo incondicionalmente, eu pensava, gente, o que eu tô fazendo da minha vida, né? Eu não sabia pegar, eu nunca tinha pegado um bebê no colo. Para você ter uma noção, assim, no meu chá de bebê, a minha prima levou o bebezinho dela, que na época devia ter, assim, 6 meses, e pediu para eu trocar. E eu falei, não, eu não quero pegar esse bebê. Ela falou, Débora, mas o seu vai nascer mês que vem. Eu falei, mas é meu, não vou pegar o seu bebê. E se eu derrubar, sei lá, eu não sei pegar, e se eu machucar essa criança, não posso. E não peguei. E aí as minhas irmãs pararam de falar comigo também, a gente se afastou, assim, não houve uma briga, nada, a gente simplesmente se afastou. Eu não procurei mais, elas não procuraram, elas até me deram um apoio no começo, a minha irmã mais velha tinha acabado de ter minha sobrinha, ela me mandou um monte de fralda da minha sobrinha, a minha irmã do meio se propôs, se você precisar de alguém para te levar no médico, eu tô aqui, né, porque minha mãe trabalhava, mas por conta disso que aconteceu, de eu ter falado do meu pai, elas tomaram as dores do meu pai, e meu pai também se afastou de mim, então eu não ia para casa do meu pai, enfim, a gente parou de se falar. E o nascimento do Léo? Aí, então, só uma parte muito, muito engraçada, assim, o Léo nasceu dia 5 de março, né, nesse dia eu fui para a escola, normal, comecei a sentir umas dores, eu estudava de manhã, e minha mãe chegava do serviço 2 horas da tarde, e eu tinha consulta de pré-natal marcada nesse dia, 3 e pouquinho da tarde, e até então, fazia, assim, 4 meses que eu não via meu pai. E eu morria de saudade do meu pai, mas se perguntassem, eu falava, não, eu tô bem, ele não quer falar comigo, eu tô bem. Mas por dentro eu tava morrendo, tipo, não me imagino sem meu pai, sabe? E aí, eu fui na consulta de pré-natal, e a médica falou assim pra mim, você tá com 3 dias de dilatação, eu acho, pode ir pra sua casa pegar a mala e ir pro pronto-socorro que o Léo nasce hoje. Aí eu falei, beleza. Apavoradíssima, porque eu passei a gestação inteira pensando como que aquele menino ia sair de lá. Eu tinha pânico do parto, pânico, assim. Eu pesquisava se não tinha jeito de ser sedada, sabe, assim, umas coisas para eu não ver, que eu não queria, que eu tinha muito medo. E quando a gente estava voltando do pré-natal, a minha mãe,
o carro do meu pai e da minha mãe quase bateu. A gente estava descendo uma rua e meu pai subindo a mesma rua. E aí, no que eu parei, eu falei, é meu pai. Aí eu saí. Foi a única vez que ele me viu grávida. Eu saí do carro, ele falou para mim, filha... eu não vou chorar. Aí ele falou para mim, filha, você tá muito enorme, mas eu te desejo uma boa hora. E eu fui pro hospital e o Léo nasceu bem pequenininho. Eu fiquei 7 horas em trabalho de parto, mas acabei fazendo cesárea, porque me colocaram num banho muito quente e a minha pressão baixou. E a minha mãe, ela estava tentando ao máximo que eu tivesse um parto normal, porque como ela trabalhava e eu não tinha muito apoio, né, ela tinha medo de como seria a minha recuperação com o bebê em casa. E aí eu gritava com ela, eu xingava ela de todos os nomes, falava que ela ia me matar, se ela queria me matar, porque eu ia morrer de dor, e que, assim na cesárea, pelo amor de Deus. E as enfermeiras, assim, hoje eu acho que eu sofri muito preconceito no hospital. Ninguém ligava para mim, assim, tipo, a impressão que tinha é que, pela idade que eu tinha, era melhor deixar sofrendo, que senão eu ia chegar com outro, sabe? E aí, acabou que mudou o plantão, isso já era tipo umas 9 da noite, mudou o plantão, e veio uma médica, até então era um homem. E a médica chegou para minha mãe e falou, ela não vai aguentar mais, ela tá muito ruim, tá com muita dor, ela ainda vai demorar umas 4 horas para dilatar o suficiente, até para dar uma anestesia, não estava evoluindo, e ela tá sofrendo muito, eu assinaria. E aí a minha mãe assinou a cesárea, nós fomos para o parto, e aí o Léo nasceu, 10h44 do dia 5 de março, carnaval, uma sexta-feira de carnaval. E aí... E como você foi? Como foi, assim, ele nasceu? Como que foi ser mãe, Dé? Nossa, foi Você sabia trocar? Você sabia... Não, essa foi a nossa primeira foto juntos. Quando ele chegou, quando ele nasceu, a minha vida tomou sentido, sabe? Foi muito difícil. Eu nunca tinha trocado um bebê, eu não sabia trocar. Então, tudo eu me desesperava. Ele chorava, eu chorava junto. Eu ia trocar ele, aí eu falava, desculpa, filho, se eu te machucar, é que eu nunca troquei um bebê. Então, desculpa, mamãe. Era minha boneca, sabe? Eu aprendi com ele me ensinou a ser mãe, né? Durante a gestação, como eu não sabia nada de bebê, eu comecei a pesquisar, né, em vários sites, assim. Eu entrei numa comunidade, na época no Orkut, que se chamava Mães Adolescentes Gravidez. E aquela rede de apoio que você estava falando no começo, que hoje a gente tem de mães enlutadas, de histórias parecidas com a nossa, eu tinha naquela época nesse grupo. Então, assim, era o meu refúgio. Tudo eu colocava naquele grupo. Eu hoje tenho amigas até hoje desse grupo, deve ter um monte de menina me assistindo. Olha o instrumento de novo aí, né? Ajudando, dando uma diquinha, né? E aí, enfim, durante a gestação, eu fiz meio que uma cartilha, assim, era uma pasta enorme, com várias impressões, como que faz a papinha, como que troca, e o umbigo, e eu ia lendo, tipo, com o Léo do lado, eu ia lendo, assim, tipo, o que eu faço agora? Uma manual de instruções. E aí... Você conseguiu ir pra balada? Depois você conseguiu curtir a sua juventude, Dé? Então, assim, em partes, né? A minha mãe sempre foi muito parceira, então, se eu quisesse sair, a minha mãe, não, vai, eu cuido dele, mas eu evitava, né? Eu evitava ao máximo. Então, se eu saísse, era em dia que o Léo estava com o pai, porque ele ia para casa do pai a cada 15 dias, e mesmo assim, era sempre pensando, sabe? E se o Léo ficar doente eu tiver que voltar, eu sempre tive hora para voltar, mesmo, né? Mesmo se ele estivesse no pai, eu gostava de ter um horário para voltar, então eu tive juventude em partes, porque eu tinha muita preocupação com ele e eu não achava certo deixar com a minha mãe, sabe? Tem vários amigos da minha mãe que falavam assim, mas fala a verdade, a mãe é você. E a minha mãe falava, não, a mãe é a Débora. Claro que financeiramente todo o suporte foi da minha mãe, né? Eu tinha 14 anos, mas eu fui mãe integralmente, vivi para ele.
E aí você até me falou que você brincava, né, Dé, com ele, que nem criança mesmo, eram duas crianças, né? Eu era assim, tipo, a mãe mais legal do condomínio. Todo mundo queria que a mãe do Léo descesse. Eu não tinha nome, né? Eu era a mãe do Léo. Se você falasse Débora, eu sei nem quem é, mas a mãe do Léo todo mundo sabia. Eu brincava de esconde-esconde, brincava de pega-pega, rolava na grama, juntava as crianças para levar para a piscina e cuidava de todo mundo. Então, eu curti muito, muito, extremamente, Vocês assim. eram grudados, né, Dé? Extremamente grudados, desde o começo, assim, eu não aguentava sair sem ele e ele não aguentava sair sem mim. Quando ele já tinha idade de falar, né, uns 3, 4 anos, a minha mãe falava, Léo, sei lá, vamos comigo em tal lugar, na padaria. Olha essa foto, que novinha. Esse foi o aniversário de 3 anos dele. Gente, ai, Dé, e aí, amor? Agora vamos entrar na parte, assim, mais difícil. Sinta-se à vontade, assim, para abrir seu coração. Contar pra gente o que aconteceu. E aí, assim, o Léo era uma criança extremamente saudável, nossa, muito brincalhão, muito, muito divertido, muito amoroso, e tudo na vida era para ele, tudo. Uns 4 meses antes dele falecer, eu comprei um apartamento porque ele gostou do decorado. Ele pirou no decorado, assim, o decorado tinha um quartinho de criança, e aí eu queria comprar um apartamento, mas eu escolhi aquele porque ele tinha amado. E a vida toda dele foi assim, os 5 anos. E aí, no dia 6 de maio de 2015, ele tinha 5 anos e 2 meses, nós fomos... posso falar o nome? Fala aqui. Nós fomos na Herbalife. Na época, eu e minha mãe, a gente tinha um espaço deles que a gente servia shake, a gente vendia os produtos, e a gente entrou para a marca porque a promessa deles era que você ganha muito dinheiro trabalhando pouco com o seu filho, e aquilo me brilhou o olho, tudo que eu queria era trabalhar com o Léo do lado. O Léo sempre só foi para a escola, depois, né, que eu entrei para a Herbalife, só para estudar mesmo, um período pequeno, porque eu queria ficar com ele, eu não queria que ele ficasse em período integral, eu queria aproveitar o máximo de tempo que eu tivesse com ele. E aí, ele estava brincando, né, comigo, tinha um balcão, um metro na frente, assim, um metro na nossa frente. Tinha, então. Ele estava brincando comigo, brincando de passanel, depois a gente conta essa história, e chegou uma menininha, né, e que é uma coisa muito engraçada, assim, porque essa menininha, ela chegou e começou a brincar com o Léo, e o Léo falou assim para ela, como que você me achou aqui? E aí a gente não entendeu o que ele estava falando, né. Depois a gente descobriu que essa menininha, ela estudou com ele na escola, e 2 semanas antes dele falecer, a mãe dela bateu o carro no carro da minha mãe. E os dois estavam dentro do carro. Ela estava dentro do carro da mãe dela e o Léo dentro do nosso carro. Então, era o terceiro encontro deles. Por isso que ele perguntou como que você me achou aqui. E aí ele começou a brincar com essa menina, e na minha frente ali. Até eu brinquei com a menininha. E tinha um balcão na frente, um móvel, né? Assim, exatamente assim. E alto, batia no meu peito, né, um aparador, que não tinha fundo, né, era vazado, e bem alto, bem pesado, e tinha rodinha, mas ele não tinha nada em cima. E ele era tão alto que o Léo nem alcançaria para se pendurar nele, né. E aí, eles estavam brincando na frente do balcão, e de repente o balcão caiu. E aí a menininha escapou pelo meio, e se ele tivesse tentado escapar por baixo, pelo mesmo lugar que a menininha foi, talvez ele tivesse salvado, mas ele tentou escapar por cima, então bateu no peito dele. E naquela hora, a minha mãe, a gente correu, a minha mãe por pouco não pegou o balcão no ar, porque na mesma hora, quando o balcão fez que ia virar, a gente já tentou pegar e não deu tempo. E na mesma hora que o balcão caiu, eu gritei, ele morreu.
Só que foi mais involuntário que um espirro. Eu não sei de onde saiu aquilo. E aí ele já ficou no chão com o olho arregalado. A minha mãe pegou ele do chão e ele estava mole, com o pescoço bem mole. E eu gritava, ele morreu, ele morreu. E minha mãe falava, para de falar isso, ele não morreu. Ele tá bem, ele tá bem. E a minha mãe, ela estava tão passada que as pessoas falavam assim, vamos chamar a ambulância, né? E iam tentando chamar a ambulância. E a minha mãe pensava, depois ela contou que ela pensava, para que ambulância? Ele vai acordar, sabe? E aí a gente deitou ele no chão. E o resgate demorou 50 minutos para chegar. Quando fazia uns 5, 10 minutos que ele estava no chão, desceu uma mulher da Herbalife falando que ela era enfermeira e fez massagem cardíaca nele. E assim, qualquer ser humano que conheça o mínimo de primeiros socorros saberia que não se faz massagem cardíaca numa pessoa que acabou de ter um trauma, né, torácico. Então, ela fez a massagem cardíaca nele e pouquinho tempo depois ele fez xixi. Ele fez xixi, a língua dele já estava caída e ele estava bem gelado, bem gelado. Mas a Herbalife não parou de vender. Eles continuaram entregando os produtos. E aí as pessoas iam pulando o Léo. O meu filho morto no chão e as pessoas passando para pegar produto. E aí, durante os 50 minutos que o resgate não chegava, eu tinha certeza que ele estava morto. Eu acho que só se Deus descesse e falasse para mim que ele estava vivo, porque é tanto que eu pedi um milagre para Deus. Eu a todo tempo falava, eu preciso de um milagre, e eu gritava, se Deus existe, onde que ele está? Desce aqui, levanta ele está indo embora, você não vai fazer nada. E uma mulher falou assim para mim, ele só está em choque, chama ele. Chega, ele precisa ouvir sua voz. E aí eu lembrei de um filme que eu não sei se você já assistiu, que chama E Se Eu Ficar? Que é a história de uma menina que perde os pais num acidente de carro e perde o irmão também. E aí a enfermeira vai a todo tempo, ela tá em coma e a enfermeira vai falando para ela, só depende de você, você que tem que querer ficar. E o namorado fica falando, fica por mim, a gente vai ser feliz junto, a gente vai enfrentar. E eu lembrei do filme. E aí eu ficava no pé do ouvidinho dele, assim, falando, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Eu não tenho mais nada além de você, não vai embora, eu tô aqui. E depois de 50 minutos o resgate chegou. E aí chegou todo mundo junto. Chegou o corpo de bombeiros, chegou o SAMU, chegou a polícia, chegou a ambulância particular, que uma empresa ao lado, a Samsung, pediu uma ambulância particular, a Herbalife não. E no que o corpo de bombeiros entrou, um socorrista falou para o outro, pode descer o aeromédico, porque já estava circulando helicóptero. E aí o cara só olhou para a cara dele, fez assim, tipo, abaixou a cabeça e fez, não. Aí entubaram ele e levaram para a ambulância. E me deixaram do lado de fora. Aí tinha um cara que estava dirigindo a ambulância, né, um paramédico, e aí eu cheguei nele e falei, moço, você tem filho? Aí ele falou, tenho. Aí eu falei, então, pelo amor de Deus, não perde o meu. Aí ele falou, não, fica tranquila, tem 2 mamães lá dentro e elas vão fazer o possível para salvar o seu bebê. E aí nisso eu já entrei na ambulância que ele estava, né? Ele estava atrás, sendo socorrido, e eu fiquei na frente. E aí ele não voltava, ele não dava nenhum sinal. E eu olhei para a cara da minha mãe e falei, mãe, acabou. E aí tava uma muvuca de socorrista, eles saíam toda hora da ambulância, faziam um montinho, voltavam, saíam um montinho, voltavam, e eu perguntando porque a ambulância ficou lá uns 10, 15 minutos, e eu perguntando por que de tanta demora, e eles falavam que ele tinha que estabilizar.
E aí, de repente, ligaram as sirenes e, estabilizou, vamos sair, aí saímos. Ainda minha mãe falou, saiu com a sirene ligada, graças a Deus. E fomos para Santa Casa, né? Chegando lá, eu ainda perguntei se ele estava respirando, e a médica respondeu que ele estava respirando só com massagem cardíaca. E aí eu fiquei lá na sala de espera do pronto-socorro, da área de emergência, e eu percebi que começaram a descer vários estudantes, muitos. E nisso a minha mãe estava abrindo a ficha dele, e começou a descer muito estudante, e eu olhava e pensava, eu fazia nutrição na época, e sempre quis fazer medicina, então é uma área que eu sempre me interessei demais, conhecia pouco, né, dos procedimentos. E aí eu pensava, nossa, eu acho que eles estão descendo para ver como tinha que ter sido o socorro, né, o Léo tá servindo meio que de estudo. E nisso saiu aquele socorrista, que eu perguntei se ele tinha filhos. E aí eu perguntei para ele, como ele tá? Fala a verdade para mim, me dá uma notícia. Aí ele falou, eu vou pedir para que você ore, mas dessa vez por você. E ali eu já tinha certeza do que tinha acontecido, né? E eu fiquei esperando, de repente saiu todos os médicos de uma vez, eram uns 15 médicos, assim, e a mulher olhou para minha cara e perguntou, você é a mãe do Leonardo? Aí eu só olhei para a cara dela e falei, é o que eu tô pensando? Porque eu não queria ouvir a frase. E ela falou, só abaixou a cabeça, também não respondeu. E aí minha mãe fala que eu gritei, mas eu não lembro do meu grito, eu só sei que eu estava ajoelhada. Quando eu me dei por mim, eu estava ajoelhada, e a minha mãe fala que quando ela ouviu o meu grito, ela já sabia. E aí ela saiu correndo. A gente entrou na sala do resgate, e eles estavam tirando os eletrodos dele, e a minha mãe começou a grudar tudo de volta. Não, vocês têm que fazer uma cirurgia, vocês não podem deixar ele assim. E eu lembro que aquele cara que tinha conversado comigo pedindo para eu orar por mim, eu dei um soco no peito dele e falei que se fosse o filho dele, ele não tinha perdido. E eu me arrependo, assim, foi do momento, sabe? Mas eu tentei achar muito esse homem, eu tentei de todas as formas pedir desculpa pelo que eu falei naquele momento. Mas aí a gente ficou ali com o Léo, todo mundo saiu, a minha mãe tinha que sair também para fazer os procedimentos lá, e eu peguei ele no colo. E aí eu falava para ele, eu não sei como, eu nem sei o que eu tô falando, mas eu vou continuar por você. Se foi assim que Deus quis, então a gente vai conseguir. E eu vou conseguir por você, eu não vou desistir, eu vou aguentar ao máximo. E aí, aí a gente foi, né, fazer todo o procedimento de ML. Você comentou, Dé, só para que você teve recebeu um abraço muito importante nessa... Sim, é verdade. Quando eu saí da sala do resgate, a equipe que atendeu ele do SAMU tinha estacionado a ambulância no estacionamento do hospital e estavam me esperando para me abraçar. E aí eu fiquei no meio deles e a equipe inteira me abraçando, chorando. E ali eu comecei a sentir o apoio das pessoas, sabe? Aquele abraço, querendo ou não, começou a juntar os meus caquinhos, que na verdade ainda nem tinham se espedaçado, porque eu não tinha nem dimensão do que estava acontecendo. Mas eu me senti muito acolhida por aquelas pessoas que nem me conheciam e não me julgaram, sabe? Porque a primeira coisa que eu pensei quando tudo aconteceu, eu olhei para cá, eu não estava entendendo, sabe? Tanto que as pessoas me ligavam, porque saiu no jornal, saiu em todos os jornais. E as pessoas me ligavam e falavam, o que aconteceu? E eu falava, eu não sei, tinha um balcão e caiu, eu não sabia explicar o que tinha acontecido, né? E enfim, aí eu me senti muito acolhida por aquela equipe. Eu também tentei procurá-los, mas eu não achei.
Gostaria muito de agradecer àquela equipe, porque eles foram muito importantes para mim. E aí, a gente foi fazer... do velório, né, que teve um Sim, erro. e aí começou, meu sofrimento começou de fato, porque o cara falou para mim, foi uma morte, né, o acidente, a essa altura a polícia já tinha aberto inquérito, né, contra a Herbalife, então ele precisava ir para o ML fazer autópsia. E aí a gente procurou ele em 3 IMLs. A Herbalife dava um endereço, falava que estava em tal lugar, e aí eu chegava lá e não estava. E aí eu chegava em outro e não estava. E aí eu gritava, eu só quero enterrar meu filho, eu só quero enterrar meu filho, eu só quero o corpo do meu filho. E quando a gente achou o corpo, né, tava no IML aqui perto de casa, eu reconheci, eu fiz questão de reconhecer, eu fiz questão de acompanhar tudo, eu cheguei a subir a camisetinha que ele tava, porque eu queria ver se tinham suturado ele direito, sabe? E eu não queria abandonar ele naquele momento, e era isso que eu falava, eu não abandonei ele em momento nenhum, e não é agora que eu vou abandonar. Então, e aí a gente foi pro velório, e o caixão não chegava nunca, nunca, nunca. A gente ficou lá umas 2 horas e o caixão não chegava. Aí a gente descobriu que tinham mandado pro cemitério errado. Ele estava em outro cemitério, a uns 10 quilômetros do que ele está enterrado. Mas aí ele chegou. Ele chegou e, naquele momento, ele começou a concluir a missão dele. Eu estava lá, do lado dele, e, de repente, quando eu olhei para a porta, as minhas irmãs entraram. E elas conheceram o Léo no caixão. A minha irmã me abraçou e falou, eu não queria te conhecer aqui. Mas elas estavam lá, e para mim era extremamente importante que elas estivessem lá. Eu não esperava que elas fossem. E aí a gente... Nossa, o enterro dele teve muita gente, sabe? E assim, é uma coisa que eu não achava que tinha tanta importância, né? Hoje eu faço questão de ir no enterro, no velório, de avô de amigo meu que eu não conheci, de qualquer pessoa próxima, né, que eu possa ir lá, dar um abraço, dar um conforto, eu vou, porque o cemitério chegou a fechar, porque não cabia mais gente. Chegava gente perguntando se era famoso, porque era tanta gente que as pessoas falavam, tá velando algum famoso? Tinham mais de 300 pessoas no velório. E por mais que eu não lembre de muita coisa daquele dia, eu lembro de flashes, mas eu lembro de eu olhar para o lado e pensar, caramba, como a gente é querido, como você é amado. E aí a gente enterrou o Léo, eu fiz questão de carregar o caixão, eu pedi para que comprassem bexigas brancas para ele, então a gente soltou bexiga e enterramos. E aí eu fui para casa da minha avó, e lá começou a cair minha ficha do que tinha acontecido. Mas uma parte muito difícil, né, Dé? Eu estava anestesiada até então, né? E com o turbilhão de coisas que estavam acontecendo, de eu não conseguir enterrar, de eu não achar o corpo, eu só queria enterrar. E ele foi velado só por 2 horas, por conta dessa confusão. E quando eu fui embora para casa, nossa, eu ficava pensando, era um dia muito frio, era um dia muito feio, sabe? E eu ficava pensando, ele tá lá gelado, ele tá lá sozinho, e eu pensava, a primeira vez que eu fui pro cemitério, eu tentei tirar a grama, para tentar tirar ele de lá. Eu fiquei completamente louca, sem chão, assim, porque além do sofrimento do meu luto, de ter perdido meu filho, eu não sabia quem eu era. Eu não tive vida antes dele. Eu era uma criança que engravidou e passou a viver única e exclusivamente para ele, né? Eu não fazia nada. Eu fiz loucuras pelo Léo. Ele era louco pelo Bob Esponja.
E aí tinha a estreia do filme do Bob Esponja. E a gente foi convidado por um canal de TV para ir assistir a pré-estreia. Os personagens estariam lá, ia ser uma festa, assim, a Nickelodeon estava preparando e a gente foi convidado. E aí eu pedi para minha patroa, na época eu trabalhava numa loja, e pedi para ela deixar eu sair. Ela falou que não. Aí eu falei, então tá bom, então eu quero minhas contas. E fui embora, porque eu precisava levar ele para assistir. Ele estava empolgadíssimo em assistir Bob Esponja. E eu pensei, não, emprego depois eu arrumo outro. Louca, né? Talvez, com certeza, porque eu tinha a segurança da minha mãe, né? Eu tinha todo o apoio da minha mãe, então eu podia ter esses momentos de loucura. Então, eu não tinha identidade, eu não sabia quem eu era, eu não sabia o que eu gostava, eu sempre pedia as coisas que ele gostava, então, assim, pizza era sempre de calabresa, porque era o sabor preferido dele. Era... Aí eu, sabe, assim, eu não sabia quem eu era mesmo, eu era Débora, mãe do Léo, né? Eu era mãe do Léo, e de repente eu tinha que ser Débora. E eu não queria ser Débora, eu não sabia ser Débora. Então eu tive que, como eu aprendi a ser mãe, eu tive que aprender a ser eu. Odé, e como que ficou a sua fé, seu relacionamento com Deus naquela época? As pessoas também estão perguntando sobre o pai do Léo. Como que foi para o pai do Léo a partida? Então, o pai do Léo, ele me deu muita força, muita... Nossa, eu não esperava, né? As pessoas perguntam se ele me culpou, em nenhum momento ele me culpou. Nem o pai biológico do Léo e nem o pai de criação do Léo, porque o Léo chamava o meu atual namorado na época de pai. E nenhum dos dois me culpou, né? O pai, o Leone, que é o biológico, ficou muito mal, né? Mas eu não acompanhei de perto o sofrimento dele, porque na época a gente se odiava, a gente não se falava de jeito nenhum, se a gente se encontrasse na rua a gente se batia. Mas ele me deu todo apoio. Ele ia na minha casa, ele ligava para perguntar, mas eu não perguntava dele, entendeu? Eu não tinha como. Eu tinha que me preocupar comigo naquele momento. Era muito egoísmo. Talvez eu devesse ter perguntado, mas eu não consegui. Entendi. E aí, daí a sua fé nessa época? Então, como foi isso? A morte. Eu sempre me considerei uma pessoa de muita fé. Eu sempre acreditei muito em Deus. Na época, eu frequentava uma igreja evangélica, né? Mas a minha mãe é espírita desde que eu sou pequenininha, kardecista, então eu cresci dentro do espiritismo. E na época eu frequentava Bola de Neve, porque o Léo amava. E em nenhum momento abalou a minha fé. Eu perguntava para Deus, eu falava, eu não sei porquê de tudo isso, eu espero que um dia eu entenda, mas eu não duvidava dele, sabe? Eu tinha meus questionamentos, eu perguntava por que eu tinha tido um filho com 14 anos e com 20 anos ele tinha me tomado, né? Não fazia sentido. O Léo morreu 5 dias antes do Dia das Mães. Era muito sofrimento junto, assim, sabe? E eu perguntava para Deus o que ele queria de mim. Pode falar. Não, Dé, isso você tinha até, para a gente entrar um pouquinho, você até comentou que você teve algumas premonições, você falou até do Dia das Mães, né? Sim, e aí, depois que aconteceu, eu fui parar para pensar, e hoje eu acho que eu fui preparado o tempo todo para isso, né? Eu acho que desde o começo eu sentia que o Léo ia partir cedo. Na verdade, eu achava que eu ia partir cedo, mas hoje eu vejo várias coisas assim que aconteceram. Por exemplo, ele era uma criança que segredo era segredo. Então, assim, ele não... Se você... Ele tinha uma coisa para fazer para você, uma surpresa, uma apresentação, e você falasse, Léo, conta para mim. Não posso, é segredo. Não, Léo, mas eu te levo no Mac. Não, eu não posso, é segredo. Ele não contava de jeito nenhum. E aí, era a semana do Dia das Mães. Na segunda-feira, só tava eu e ele em casa, e ele falou assim para mim, mãe, senta no sofá. Aí eu falei, tá bom. Aí eu sentei, ele ficou em cima do rack, assim, a gente tinha um rack baixinho, grudadinho.
E aí ele subiu em cima do rack e começou a cantar Avião Sem Asa, Fogueira Sem Brasa, e cantar e dançar. E aí eu olhei aquilo, aí eu falei, o que você está fazendo? Aí eu percebi que era a apresentação do Dia das Mães. E eu falei, o que você está fazendo? Para, você não pode fazer isso, é surpresa. E ele, eu preciso fazer isso. Eu vou fazer, eu quero fazer para você. E aí eu, nossa, tá bom, deixei ele fazer, mas eu não entendi, eu fiquei encabulada com aquele negócio, sabe? Eu fui dormir pensando. Aí, na terça-feira, toda noite, quando eu chegava da faculdade, ele ia me buscar na faculdade. Quando a gente chegava, ele ficava querendo ver filme. E eu, morrendo de sono, às vezes eu dormia no sofá, no colo dele, e ele continuava vendo filme. E aí, na terça-feira, véspera do dia que ele morreu, eu que cheguei da faculdade louca para querer ver filme. Nossa, eu tentava acordar ele estava dormindo, e eu ficava, não, eu preciso acordar ele pra gente ver um filme, Tava agoniada, mas ele não acordou. E aí, o Léo morreu na quarta-feira de manhã, e a apresentação do Dia das Mães dele foi no horário que ele estava sendo enterrado. Parecia que ele sabia que ele não ia estar aqui para fazer a apresentação para mim. E uma outra coisa, na quarta-feira, no dia que ele morreu, na hora que a gente estava brincando de passanel. E aí, a gente sempre brincava de passanel, e o anel caiu na manga da minha blusa, assim, e nem eu consegui achar, sabe? E ele ficou crente que eu fazia mágica. E aí, quando eu peguei o anel, ele olhou para mim e falou, mãe, você é muito boa em tudo que você faz. Não esquece. Aí eu, você é fofo, lindo, não sei o quê. Passou 5 minutos, ele virou e o balcão caiu. Então, tem várias coincidências ao longo do caminho, assim, que hoje eu não enxergo mais como coincidência, sabe? Eu acho que tudo estava sendo preparado. Ele me preparou para viver aquilo. Odé, e os seus pais? Nossa. Seu pai, sua mãe? Meu pai ficou louco. Meu pai via o Léo todos os dias. Todos os dias. Ele conheceu o Léo, ele chegou aí na maternidade? Sim. Não. Então, ele não falava comigo, ele voltou a falar comigo quando o Léo tinha 1 mês. E aí ele tem 3 filhas mulheres, até então ele tinha uma neta mulher também, e ele era louco para ter um menino, né? Como filho, como neto, ele nunca tinha tido um menino. E aí o Léo foi o moleque dele, né? Então ele chorava brincando com o Léo, assim, ele abraçava o Léo e falava, eu te amo demais, eu te amo muito, chorando, brincando com o menino e chorando. Era tudo na vida dele. E aí ele ficou completamente louco, assim, ele ficou muito ruim mesmo. Todo mundo ficou. A minha mãe ficou muito ruim, mas a minha mãe se manteve forte por mim, né? A minha mãe tinha que voltar a trabalhar, então ela arrumou outro emprego e voltou a trabalhar 20 dias depois, porque alguém precisava manter a casa, né? E eu não tinha nenhuma condição de ir trabalhar. E foi isso. Entendi. Odé, você também comentou que o Léo, se a gente for pensar, ele deixou um grande legado, né? A começar pelas suas irmãs, né? Pela aproximação das suas irmãs. Você Sim. também comentou sobre o pai dele, que você tinha pedido para Deus. Sim. Na época eu me culpei muito quando o Léo faleceu, porque eu tinha muita briga com o pai dele, muita. E eu falava assim, Deus, dá um jeito de tirar ele do meu caminho, sabe? Mas eu não queria que ele morresse. Eu queria que, sei lá, que ele tivesse outro filho e esquecesse o Léo, que ele fosse morar fora, sei lá, que ele esquecesse o Léo, porque a gente só brigava, era o tempo inteiro de briga. E eu queria que ele saísse do meu caminho. E quando o Léo faleceu, eu me culpava. Eu falava, tá vendo? Você pediu para Deus e Deus deu um jeito, né, de tirar ele do seu caminho. Só que a gente virou super amigo. Hoje, o pai do Léo, ele é muito meu amigo. Ele trabalha com reforma, ele foi na minha casa, instalou o fogão, a gente conversa sempre, um deseja muito bem para o outro. Isso o Léo mudou, sabe? O Léo precisou partir para ensinar que o orgulho não vale nada, sabe? Eu fiquei 5 anos sem falar com as minhas irmãs. Eu pensava sempre nelas.
acho que todo dia eu pensava, eu queria, a minha irmã teve outro filho, né, teve outra filha, e eu queria conhecer minha sobrinha, e eu não conhecia, só que eu não tinha coragem de procurar, e eu achava que elas também não sentiam minha falta, e aí, com a partida dele, a gente aprendeu que, sabe, hoje em dia eu não dou brigada com ninguém, ninguém, eu não tenho briga com ninguém, e se eu brigar com alguém, eu resolvo no mesmo dia, porque não vale a pena, sabe? O Léo faleceu 10 horas, 10h40 da manhã aproximadamente, e eu fico pensando, nossa, se aquela pessoa partir, ou se eu partir, eu quero ter a mesma sensação que eu tenho com o Léo, sabe? Eu fiz tudo o que eu podia, eu não deixei um eu te amo para trás, eu aproveitei cada momento que eu tinha com ele, eu abracei muito, eu beijei muito, nada ficou para trás. E é isso que eu busco em todas as relações da minha vida. Na amizade, relacionamento amoroso, todo mundo que faz parte da minha vida sabe que eu sou assim, sabe? Hoje eu sou amiga carinhosa, eu chego abraçando, eu chego beijando, eu gosto de falar eu te amo, eu gosto de elogiar, porque para mim a vida é isso que vale. Dé, e você, como que está o seu relacionamento hoje com Deus? Como que você lida com a saudade, né, primeiramente? Sim, a saudade virou minha melhor amiga, né, Sá? É uma coisa que, às vezes, as pessoas me perguntam, como você consegue? E eu não sei. Eu simplesmente levanto todo dia da cama pensando, bom, vamos mais uma vez, de novo. Eu busco fazer coisas que eu sei que ele teria orgulho, sabe? Então, eu quero ser a melhor mãe do mundo. E aí eu continuo fazendo o que ele gostaria que eu fizesse. Eu tenho muita fé, muita fé. Eu não tenho religião, eu não gosto de me rotular, sabe, como alguma religião. Eu falo que eu sou de Deus. Onde você me chamar para ir, eu vou. Eu vou em culto, eu vou em missa, onde... Eu acho que Deus está em todos os lugares. Deus está dentro da gente, né? Uma vez eu li que o melhor elogio que você pode dar para alguém é: eu vejo Deus em você. E é isso que eu busco todos os dias, que as pessoas olhem e vejam Deus em mim, sabe? Eu converso com o Léo o tempo todo, eu sempre falei sozinha, porque eu sou filha única por parte de mãe. Eu cresci sozinha, né? Então eu sempre falei sozinha, e hoje em dia eu falo com ele. Eu troco. Eu acho que se a vizinha não soubesse da história, ela ia achar que eu tinha um filho. Porque eu converso. E aí, Léo, vamos fazer o almoço, sei lá, hoje eu não tô com fome, eu queria comer uma pizza, sabe? Eu falo, tô nem aí. Você As pessoas me acham doido. Você acredita na imortalidade da alma? Sim. Eu acredito em vida após a morte, e eu acredito Você acha que isso te ajuda? Com certeza. Absoluta. Eu acho que se eu não acreditasse em nada, né? Ou se eu acreditasse que acabou aqui, calma aí. Se eu acreditasse que acabou aqui, eu não teria chegado até aqui, sabe? Eu continuo porque eu sei que a gente vai ter um reencontro e vai ser lindo e vai valer a pena. Já valeu a pena. Tudo que... Se eu voltasse lá em 2015 e Deus falasse para mim, ó, você vai passar por isso, eu aceitaria passar de novo, só para ser mãe do Leonardo, mais uma vez. É verdade que você faz o aniversário dele ainda? Eu faço o aniversário dele todo ano, desde o primeiro ano. Eu compro bolo. No primeiro ano, minhas amigas, que uma fez o bolo, a outra comprou balão, e a gente canta parabéns mesmo, acende vela, e eu acho que as pessoas me achavam louca, sabe? Assim, tipo, que menina mórbida cantar parabéns para uma criança que morreu. E eu falo, não, ele só não tá aqui, a gente só não tá enxergando, sabe? Mas eu tenho certeza que ele tá aqui, eu tenho certeza que ele tá feliz pra caraca de ver que eu tô comemorando o aniversário dele. Não importa se ele partiu, ainda é o dia mais feliz da minha vida e tem que ser muito comemorado. Eu me vejo assim com 80 anos falando, nossa, vamos comemorar o aniversário do meu filho de 70 e pouco, sabe? Cheia de velhinha e as velhinhas cantando parabéns pro meu filho, e vai ser assim sempre. Uau. Bom, só tenho a agradecer, né, Dé? Eu não tenho nem
nem palavra. Eu tô aqui, como eu falo, desidratando. Tirei o óculos que não tem para-brisa. Meu sonho tá pequeno. Olá, eu gostaria de ver as perguntas agora, que o pessoal... Nossa, foram tantas perguntas que o pessoal mandou, né, sobre o pai. Eu fui até fazendo algumas, como que foi pro pai, como foi para os avós. Olha só, se você já sonhou algum dia com o Léo, algum sonho que tenha sido marcante, Dé? Você já sonhou com ele? Já sonhei várias vezes com ele. Deixa eu pensar, assim, o mais marcante... Você Eu sonha acho com que, ele novinho, sim. mais velho? Não, isso é engraçado. Normalmente, quando eu sonho com ele com uns 3 aninhos, assim. Mais Um velho. pouquinho mais novo do que ele era. E eu acho que, normalmente, quando eu sonho com ele, ele não fala. Eu só vejo ele de longe, brincando, ou se ele tá comigo, ele só ri. E eu acho que o sonho... Não, eu não sei se eu tenho um mais marcante, mas eu tenho episódios de... Eu sonho com ele me abraçando, e eu acordo me sentindo abraçada, assim. É sinistro, eu não sei explicar. É como se realmente alguém estivesse me abraçando. E acho que o último sonho que eu tive com ele, ele falava assim para mim: Mamãe, você tá tão linda, você tá tão feliz. E eu acordei com a vozinha dele, sabe? E eu acho que esse foi o que eu mais... Porque ouvir dele no sonho que eu estava feliz, para mim significava que eu tô cumprindo a minha missão, porque eu prometi para ele que eu ia ficar aqui por ele, né? E a Cissa Guimarães, ela tem uma frase que ela fala que o coração dela vai bater de muleta, vai bater 80%, mas que ela vai fazer sempre o possível para que ele bata mais forte e feliz. E é isso que eu tento fazer, sabe? Então, ouvir dele, você tá feliz, foi como, ó, você tá fazendo o que a gente combinou. Odé, que ano que foi que ele 2015. partiu? Foi 2015? 2015. Ah, entendi. Ai, Dé, assim, que mensagem que você deixaria? A gente está passando um momento tão difícil, não é verdade? Você mesmo comentou, Sim. inclusive, sobre o velório, sobre o enterro, sobre essa importância de estar junto, de despedir, de abraçar, e é justamente isso que as pessoas hoje não estão conseguindo fazer, né? Acho que é Sim. finalizar essa etapa, né? Que mensagem? Bom, a mensagem, assim, essa live toda foi uma mensagem, né? De fé, de superação, enfim, mas que mensagem que você deixaria para as Eu pessoas, para as acho. mães, enfim, para as pessoas que estão hoje inconsoladas, né, com a partida de filho, de pai, de mãe, e qual mensagem que você deixaria? Sá, eu acho que a primeira coisa que eu desejaria para essas pessoas é que elas se apeguem em Deus, primeiramente, né? Só assim a gente consegue superar. E que elas tentem, é muito difícil, né? Eu tenho dias, eu tenho principalmente datas, né? O meu aniversário é uma data que eu fico muito ruim, e o Dia das Mães é um dia que eu fico muito, muito, acho que é o pior dia do ano para mim, porque as pessoas pararam de me desejar Feliz Dia das Mães. E isso me mata. Eu chegando em almoço de família, se alguém cumprimentar todas as mães e não me cumprimentar, eu fico isolada, né? Então, eu acho que é normal a gente ter, né? Eu choro muito, tem dia que eu me desespero, sim, mas que a gente tente sempre fazer o que eles gostariam que a gente fizesse, né? Eu acredito que Deus é justo, eu tenho plena certeza que Deus é justo, e que se Ele confiou essa missão a nós, é porque a gente consegue, né? E que a gente busque sempre dar orgulho para aqueles que partiram, né? E para quem não perdeu ninguém, eu queria deixar um recado para as pessoas abraçarem mais, viverem mais o hoje, sabe? Eu sempre pego no pé de amiga minha que chega em casa do trabalho cansada e vai pro celular e a criança tá ali pedindo um pouquinho de atenção, sabe? Nem só a criança, às vezes a sua mãe. Há quanto tempo você não abraça a sua mãe? Quanto tempo você não se você não puder abraçar, por que você não liga para sua mãe e fala: "Mãe, eu te amo"?
Eu queria agradecer tudo que você fez por mim. Para qualquer pessoa, sabe? Se você tem briga com alguém, se você não fala com o seu irmão como eu não falava com as minhas, que você ligue e resolva isso, porque não vale a pena. Essa vida é curta demais e a verdade é que ela acaba em um segundo mesmo, né? Eu já vi várias vezes aquela frase, o que você faria se você tivesse mais 5 minutos? E aí as pessoas falam, eu abraçaria minha mãe, eu beijaria meu pai, eu pediria desculpa para fulano, tá? Mas às vezes a gente não tem 5 minutos. Deus não desceu aqui e falou para mim, olha, são 5 minutos do seu filho, faz o que você acha que você devia fazer. A vida acaba assim. E se a gente não tiver feito ela valer a pena, hoje eu me apego sabendo que eu fiz tudo o que eu podia por ele, que eu o amei muito, que eu aproveitei muito e que eu não deixei absolutamente nada passar. E talvez por isso eu tenha tanta força, né? Então, eu acho que é isso, a gente precisa valorizar mais quem está do nosso lado, a gente não pode ter vergonha de demonstrar sentimento. E se você conhece alguém, né, óbvio que agora, no momento de pandemia, não é o caso, mas quando tudo isso passar, se o vô do seu amigo falecer, é uma pessoa que você não conhece, mas que você sabe que alguém está ali sofrendo e você é próximo daquela pessoa, vá até lá. Para ela é muito importante um abraço, se sentir. Você não precisa falar nada. Às vezes a gente não sabe o que falar mesmo, mas só um abraço já ajuda muito. Você viu, olha, meu primo lá tá falando, Samanta e Débora, feliz dia das mães todos os dias. Ai, meu Deus, obrigada. Mãe é pra sempre. Olha lá, o pessoal falando, mãe é para sempre. Olha só, você, a sua amiga Calinha, você sempre será uma mãe, uma super mãe maravilhosa. Eu amo. Dé, eu só tenho a agradecer você. Eu que agradeço. Com a gente, né? Nós nos conhecemos nessa caminhada aí de dor, de busca, de fé, enfim. E eu acredito muito hoje que nada é por acaso, né? Que a gente compartilhando isso, essa empatia, né? A gente faz uma conexão, não é? E como eu sempre digo, não é para falar de dor, é para falar de amor, porque a gente acaba falando da dor, né? Mas a gente percebe que depois disso aflora, né, Dé? Sim. Aflora o amor. A gente consegue hoje falar de um amor que muitas pessoas não conhecem. É aquele amor que a gente não pode tocar, que a gente não pode abraçar, não pode cheirar, né? E, enfim, é um amor muito, muito, muito maior. É um amor que ultrapassa barreiras. Né? Eu vou agora deixar aquele meu amigo Alfredo, que está aí me ajudando nos bastidores, ele quer falar. Pode entrar, amigo. Olá, tudo bem? Boa noite. Vocês lembram do Alfredo? O Alfredo é o pai da Lana. A gente fez a primeira live do Superação. E, enfim, a história dele também já está lá para quem quiser conhecer. E, olha, não conheço o Alfredo pessoalmente. E nós somos amicíssimos. Né, meu amigo? Será que esse ano vai sair um abraço? O coronavírus vai deixar? A Michelle... Me chama, gente. A Michelle e o Mauro. A gente queria dar um abraço de urso, né? Né, Dé? Você também. Vamos dar um abraço de urso. Sintam-se abraçados. Viu? Não, sem dúvida. Olha, eu ouvi aqui a live como um grande espectador aqui, ajudando a Samanta aqui nos bastidores. Mas eu não podia deixar de falar uma coisa. Débora, eu perdi uma filha, né? E a coisa que eu mais fico imaginando é como ela seria quando ela fosse mulher, né? Mas uma coisa que eu posso dizer para você eu gostaria que ela fosse igual a você, com certeza. Você é um exemplo para nós, tá? Você tem idade para ser minha filha, né? Não vou falar muito da minha idade, não. Mas eu posso dizer para você o seguinte, que a maturidade que você tem, a força de vida e a garra, eu nunca vi, sinceramente. Obrigada. Eu agradeço por você ter compartilhado essa história com todos nós aqui. Somos muito aqui ouvindo o seu coração, compactuando com você, tá? E eu quero dizer para você que, do mesmo jeito que eu falei no primeiro dia dos pais, sem a minha filha, eu falei, sou pai para sempre.
E você é mãe para sempre. Ninguém tira isso de você. Mesmo que você não escute os outros falarem, o seu filho sabe. E você também, tá? Então, eu queria deixar um grande beijo para você e agradecer essa imensa história, né? Junto com a minha amiga Samantha, que também me ajudou muito nessa jornada de A dor. gente se ajuda muito. Muito. Todos nós, né? Todos nós. Essa conexão, enfim, é incrível. Né? Eu não acredito em acaso. Há muito tempo eu não acredito em acaso. Né? Então, eu acho que essa conexão, né, que a gente tem, essas coincidências que não são coincidências, né? Sim. Esse amor que ultrapassa a barreira, que todos nós conhecemos, é muito importante para todos nós, não é verdade? Eu tenho certeza e eu desejo que esse amor contamine todo mundo aí que está assistindo essa live, viu, gente? Que, aliás, ela vai ficar gravada, eu vi pessoas perguntando aqui, vai ficar gravada, assim, no YouTube, né? Na verdade, eu criei um canal, o canal Superação, porém, ele ainda não tem 1.000 inscritos. Se vocês puderem se inscrever, eu vou deixar o link aqui na descrição dessa live, porque a partir de então, a gente vai passar a transmitir as lives justamente pelo canal Superação, né? Por que isso? Porque no meu canal, tem várias coisas lá, né? Tem a Lolo, enfim. Então, assim, se a pessoa quiser ver, né, conhecer histórias de superação, tem lá a história da minha mãe, tem lá a história da Luna, né? Na verdade, também está no meu canal, né? Mas eu meio que separei um pouquinho para, enfim, para quem quiser conhecer histórias de superação, viu? Se vocês puderem se inscrever. E a gente vai se ajudando, né, meus amigos? Sim. Tá bom? Agradeço muito, Dé. Obrigada, meu amor. Eu tá? que agradeço, eu ainda tô tentando. Nossa, foi a coisa mais linda que eu ouvi em toda a minha vida. Sério, Alfredo, muito obrigada. Esse Alfredo aí, você não sabe, olha, ele tem um canal, Pai de Estrelinha, tá bom? Eu vou deixar o link. Eu já vou ver lá. Pai de Estrelinha, ele escreve muito bem, tem um livro aí que vai sair, a gente sabe disso, né, meu amigo? Vai sim. E a gente é muito amigo. Agora eu quero fazer parte do grupinho. Sim. A gente tem um já entrou na panela. A gente tem o dia do tititi, sabe? Do pipipi. Terça-feira a gente se encontra para bater papo, Dé. E sabe eu quero. É legal? Sabe o que é legal? Se ele falar, Samantha, eu vi o poste andando, a árvore voando, eu falo, uau! Então, assim, não tem limites nas nossas conversas, sabe? Sim. É papo de doido. Assim que é bom. Gente, um beijo. Muito obrigada, viu? Obrigada, nós gente. temos uma live de 1h22, até que não passamos tanto dessa vez. Não. Mas, enfim, gente, até a próxima, viu? Muito obrigada, viu? Gratidão, Dé. Fica com Deus. Um beijo. Obrigada. Tchau. Tchau.